Boa noite, agora ao vivo. Só para dar boas-vindas a vocês e lembrar que esse é o segundo encontro desse ano, organizado pela Laura Rubião e a Helenice. E ele vem acontecendo de uma forma muito interessante numa parceria da Academia Mineira de Letras com a Escola Brasileira de Psicanálise, Seção Minas Gerais, reunindo a reflexão psicanalítica com a reflexão literária. Então, a gente tem tido na plateia tanto pessoas da área da psicanálise quanto gente da área de letras que tem se beneficiado muito dessa junção das duas áreas, né? Tem manifestado um apreço muito grande por essa junção. E hoje, então, estarão aqui conduzindo o evento a professora Sabrina Sedelmaier e a psicanalista Márcia Rosa. Agora eu passo a palavra para a Laura Rubião, que vai apresentar as palestrantes, as profissionais que vão conduzir o evento, e a Laura também vai participar da condução do evento, né, Laura? Boa noite. Esse aqui. Boa noite, gente. Então, eu agradeço mais uma vez a Flávia, a Inês, o pessoal aqui da Academia Mineira de Letras, pela acolhida. A Flávia adiantou, né? Nós estamos no nosso segundo evento do ano. Né? No primeiro, há um mês atrás, a gente teve a presença aqui do escritor Michel Laube, para falar um pouco sobre o livro dele, O Tribunal da Quinta-feira, com ênfase no tema do ódio. E hoje nós vamos conversar um pouco sobre a cólera. Esse programa nós montamos inspirados no tema do 9º ENAPOL, que é um encontro americano de psicanálise e orientação lacaniana, que vai acontecer em setembro, e que tem esse tema, né? Ódio, cólera e indignação. Então, nosso terceiro evento vai ser sobre a indignação, com a presença do Sérgio Laia, dia 3 de julho. Vocês já ficam convidados para falar sobre o livro do Philip Roth, Indignação, que tem esse nome. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre, focando, né, o livro do Raduan Nassar, Um Copo de Cólera, né, e as nossas duas convidadas, a quem eu agradeço muito o aceite do convite, né, Sabrina Sedelmaier, que é professora da Faculdade de Letras e é uma especialista na obra do Raduan Nassar. Ela tem livros, artigos, e, inclusive, me disse que ela fez o pós-fácil do Lavor Arcaico, que eu não sabia. Eu agradeço muito a Sabrina. Quando eu fiz esse convite, ela logo respondeu que Raduan é uma paixão antiga, né? E isso é muito bom, já que nós estamos falando das paixões. E Márcia Rosa, que é psicanalista, membro da Escola Brasileira de Psicanálise, da Associação Mundial de Psicanálise, professora também do curso de Psicologia, do Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências Humanas da UFMG, e doutora também pelo Departamento de Letras. Então, nós vamos começar com a Sabrina, mas antes de abrir, a gente queria tivemos essa ideia de passar 2 pequenos trechos do filme do Aloysio Abranches, Um Copo de Cólera, apenas para introduzir um pouco de imagem, e aí a gente começa com Sabrina e depois com Márcia. Certo? Pedir para o Guto, então, transmitir para a gente. No fim.
E com isso ia fundo para fora igual a tentar no seu beijo. Enquanto via ser preso com uma vida, o meu arroz. E com quem está ali? Olha do chão. Então, vamos lá? Sabrina. Boa noite a todos e a todas. Quero agradecer, primeiramente, o convite, tão bem conduzido pela Laura e Lenice. Queria falar que é uma alegria estar aqui, acolhida também pela Academia Mineira de Letras, e principalmente por falar do Raduan, que foi um autor que, em muitos momentos, a crítica literária tratou como se fosse uma espécie de epifania na década de 70, né, do século XX, um momento dos anos de chumbo, né, um ponto de luminosidade na nossa história literária, e, particularmente, para mim, foi decisivo. Foi graças à lavoura arcaica, de certa forma, eu aprendi a ler. Eu lembro do Faulkner, quando ele dizia que ele aprendeu a escrever, escrevendo a Sonha, a Fúria, ele aprendeu a ler. E eu costumo pensar que, de um jeito bem mais modesto, que eu entendi que literatura é um colóquio continuado, né, que eu estava lendo Lavoura Arcaica, e estava lendo Mil e Uma Noites, lendo a Bíblia, lendo Euclides, lendo Jorge Lima, tudo ao mesmo tempo. Então, para mim, é muito, muito gratificante estar aqui. Eu pensei, em primeiro momento, dividir a minha fala em dois grandes blocos. Um em que eu vou tentar localizar a obra do Raduan no tempo, na historiografia literária, e tentar depois, um segundo, aproximar, né, de uma forma com maior acuidade, a questão do erotismo. A meu ver, né, das definições de erotismo que tem a ver com excesso, com a desmedida, com a híbris, com a falta de limite, todas essas características podem ser também atribuídas à ficção do Raduan. Então, é muito próximo o que a gente tem, por exemplo, no Jorge Bataille, né, no erotismo, que ele defende como se fosse algo ligado ao erotismo, eu encontro na obra do Raduan. Que um dos eixos é sempre essa disputa. Eu acho que só aí pelas 15h, que é um pequeno conto, e Menina Caminho, que a gente não encontra esse antagonismo e posições muito bem marcadas entre o discurso masculino e o discurso feminino. Então, eu acho que a obra do Raduan, e a hipótese que eu queria levantar para discutir com vocês, é de que a maior fricção erótica na obra do Raduan Nassar são as palavras e não dos corpos. A obra do Raduan, então, ele traz, né, essa paixão, né, nesse duplo sentido da paixão, tanto, né, nessa alegria que a paixão nos desperta, dos sentidos, como também do sofrimento. E da linguagem da palavra como farmacon. A palavra é, ao mesmo tempo, saúde, mas ela também é veneno, como a gente vai ver, né, em Copo de Cólera, principalmente nesse capítulo, que é quase toda a novela, que se chama Esporro. Eu acho que é uma grande performatividade dessa questão da linguagem, né, que é, ao mesmo tempo, nós temos aí possibilidades mil, né, de rearranjos da linguagem, e, ao mesmo tempo, o sujeito pode se sentir absolutamente poderoso com o uso performativo dessa linguagem, e, ao mesmo tempo, ainda mais quando esbarra em questões como, por exemplo, da verdade, que eu acho que tem muito a ver com o lugar que essa mulher está na obra principalmente Um Copo de Cólera. Eu acho que é esse lugar da figura feminina, quando esse homem tenta, né, esbarrar contra o que eu estou chamando aí de um discurso da verdade, ele se sente absolutamente fragilizado. Então, é pela palavra que tem, né, esse narrador, de uma forma muito autoritária e muito seguro de si. Ele tenta exercer a vontade de poder, e é também pelo discurso, pela palavra, que a gente vai assistir toda a sua vulnerabilidade. Então, o Raduan, né, eu acho que a melhor apresentação é a que ele faz de si mesmo
não sei, eu acho que talvez nessa plateia, com tanta gente querida, tem muitas pessoas que lembram do Círculo do Livro, que foi, né, na década de 50, 60, 70, né, era uma espécie de presente, chegava como cartas, assinaturas. E o Raduan, o livro dele entrou no Círculo do Livro, mais ou menos em 79, e numa dessas edições ele faz uma apresentação de si mesmo, que eu gostaria de ler com vocês. Paulista, está dando para vocês lerem? Tá? Paulista de Pindorama, moro em São Paulo desde a adolescência. Isto posto, acho que posso passar por um sujeito sem biografia, pois minha vida tem se resumido à banalidade de uns poucos desencontros. No colegial, depois de 2 anos de científico, pulei para o clássico, comecei o curso de letras clássicas nos tempos da Rua Maria Antônia, mas logo desisti. Estudei Direito no Largo do São Francisco, mas abandonei o curso no último ano. Cursei Filosofia na mesma Maria Antônia e ia me iniciar na carreira universitária, mas piquei a mula a tempo. Trabalhei no comércio enquanto estudava, mas me mandei depois. Tentei me aventurar no estrangeiro, mas dei com os burros na água. Dediquei uns bons aninhos ao jornalismo e nunca mais voltei à redação. Diante disso, meu caro leitor, e mesmo de outros desenganos não tão banais, seria ledo engano concluir que só fiz quebrar a cara na vida. Hoje, finalmente estou perto de realizar o que mais queria ser quando criança, criador. Nada a ver, está claro, com a autossuficiência exclusiva dos artistas, Deus os tenha, que estou falando simplesmente em criador de bichos. É o que estou fazendo no sítio Capaúva, a 250 quilômetros de São Paulo, onde tenho passado mais tempo que na capital. Aliás, se já suspeitei uma vez, continuo agora mais desconfiado ainda de que não há criação artística que se compare a uma criação de galinhas. O que a gente nota, né, nessa pequena autobiografia já é um tom absurdamente sarcástico, irônico e desacralizador em relação à literatura, algo que a gente consegue se aproximar um pouco do discurso, né, encolerizado do chacareiro, que é um dos personagens, que é o personagem, o narrador de Um Copo de Cólera, e também num momento muito importante de lavoura arcaica, né, com uma espécie de discurso endemoniado, né, que o André, que também é o narrador, né, ele conversa com o pai. Então, essa autoironia, né, e esses traços, eles marcam os personagens masculinos da ficção nassariana como um todo, e de certa forma, ajudaram, né, na década de 80 do século passado, a construir uma espécie de mitologia do Raduan Nassar, né, uma aporia, né, que eu lembro que foi muito discutida, assim, até que ponto o Raduan Nassar abandonou a literatura ou a literatura abandonou o Raduan Nassar. Eu acho que essa questão, de certa forma, um pouco caduca hoje, e eu espero mostrar a vocês por quê, mas naquela época ele foi agrupado uma série de autores que no ápice da sua carreira de escritor também preferiram se calar. Então, eu me lembro muito do Salinger, do Rufo, do Raul Leone, do Aurélio Arturo. E essa questão, né, é como se o Raduan nos colocasse algo que Aristóteles, né, trabalha, eu acho que particularmente muito bem, que é a questão da potência, né? Um músico, ele deixa de ser músico quando ele não está tocando um instrumento. Um arquiteto deixa de ser arquiteto no momento em que não está construindo e fazendo um projeto. Então, um escritor, ele deixa de ser escritor no momento em que ele não faz uma obra. O que é uma obra completa, né, é uma questão que foi colocada pela premiação Camões, que o Raduan recebeu recentemente, em 2016, tendo parado de escrever, né, na década de 70. Né? Então, esse paradoxo, né, me lembra muito o que Aristóteles fala, de que nós não podemos esquecer que toda potência de ser e de fazer também é potência de não fazer. Então, o Raduan, eu acho que ele vem na literatura e surge como uma espécie de
de escritor que trabalha tanto como uma exceção, né, aquele que deixa de escrever, e, ao mesmo tempo, é exemplo de uma série de traços que eu gostaria de lembrar aqui. Esse é um fragmento que está em Signatura Rerum, do filósofo George Agamben, em que eu acho que ele coloca muito isso que eu estou tentando mostrar, dessa dupla figura simétrica que é a exceção e o exemplo. Agamben diz: o exemplo está, de fato, excluído da regra, não porque não faça parte do caso normal, mas, pelo contrário, porque exibe seu pertencimento a ele. Neste sentido, o exemplo é o contrário simétrico da exceção. Enquanto essa se inclui através da sua exclusão, o exemplo se exclui através da exibição da sua inclusão. Dessa maneira, segundo o significado etimológico do termo em grego, o exemplo mostra perto de si sua própria inteligibilidade e, por sua vez, a classe que o constitui. Então, eu acho que o Raduan, ele consegue, num só turno, ser o exemplo, né, desse escritor que preferiu não continuar escrevendo, né, e ao mesmo tempo, né, ele deu uma entrevista muito próxima desse fragmento que eu trouxe da autobiografia, em que ele diz: eu sou mais como a galinha caipira, não boto um ovo de dia e outro de noite, sob luz artificial. Não entro muito nessa história de que o escritor precisa se profissionalizar. Mesmo esse conceito de obra, às vezes 50 páginas, você pode dizer muito mais do que em 10 livros. Depois, há tantos autores que em um único livro disseram tanta coisa. Então, eu acho que o Raduan, nesse gesto, né, esse gesto de se calar, ele se impõe tanto como uma exceção e um exemplo, né, ele se refere como uma espécie de paralelepípedo lírico da década de 70, no momento, se a gente for recuperar, né, as produções literárias desse tempo, a gente vai encontrar os concretistas, né, com um fôlego produtivo imenso, né, com as traduções do Haroldo, do Augusto, do Décio, do Borges. Ao mesmo tempo, uma nascente literatura de testemunho, que é isso, companheiro, do Gabeira, o Jorge Amado, né, no auge e com a incursão internacional muito grande, e aparece, então, esse autor, que ele brinca que é um autor de uma obra e meia, que, por obra completa, a gente compreende um romance, que é a Lavoura Arcaica, uma novela, que é Um Copo de Cólera, que, né, por isso nós estamos aqui hoje, e alguns contos esparsos. Então, é uma obra absurdamente breve, que, ao mesmo tempo, não quer dizer que significa limitado, ou que significa uma obra rápida, ou alguma coisa dessa forma. Então, a heterogeneidade estilística, né, que eu acho que a gente tem que recuperar para pensar no erotismo, porque toda a obra do Raduan ela vem numa espécie de cascata verbal, um tom altíssono, né, uma espécie de uma convulsão. Não é à toa que muitos o consideram neobarroco, ou então um certo maneirismo, né, na forma de escrever, e, ao mesmo tempo, uma densidade muito forte e um tratamento de temas como incesto, né, como erotismo, como patriarcado, né, em que ele enfrenta essas questões e nos coloca, né, já no primeiro livro, né, a gente encontra tudo isso junto, né, e de uma forma absurdamente voraz, né, tal como o erotismo. Há uma voracidade na forma que o Raduan frequenta os clássicos, a forma que ele frequenta a Bíblia, frequenta os textos herméticos e alquímicos, como que ele vai nas Mil e Uma Noites, como que ele traz frases inteiras, pedaços inteiros do Nietzsche, e, a propósito do erotismo, eu vou retomar isso, e isso tudo, né, num palimpsesto, né, numa dicção que é a do Raduan. Então, essa dupla chave que eu trago aqui do Raduan como uma espécie de exceção e exemplo da literatura brasileira, eu acho que tem muito a ver, né, com isso que ele fez, isso aqui é no Jornal do Bairro ainda, mas isso que ele como se ele
puxasse, por exemplo, isso da galinha caipira, algo de uma lavoura literária para uma lavoura literal, né? Como no Copo de Cólera, a gente vê como copo é corpo, né? Então, há esses deslizamentos, né, que são muito importantes na obra dele. Então, nessa medida, né, eu passaria, então, agora para o segundo momento. Aqui eu trouxe a internacionalização da obra dele, que é alguma coisa absurdamente recente e que eu acho importante a gente lembrar, né, que a Clarice também, há pouquíssimo tempo que ela foi traduzida para o inglês. E o Raduan, então, ele tem a obra traduzida só em 2016, e no evento da Bienal, da 32ª Bienal, um artista propõe que a obra dele seja a tradução para o árabe. Então, o mundo árabe conheceu esse autor, que para o José Paulo Paes é um autor anfíbio, porque ele traz uma hibridez, né, entre o Oriente e o Ocidente, uma dicção absolutamente mediterrânea, mas absolutamente brasileira, né, então, que também é uma espécie de exceção na nossa literatura. E os livros dele, ele ganha novamente o Prêmio Jabuti. Isso aí foi o trabalho da Bienal, que é lindo, quem puder depois, para a gente não tomar tanto tempo, vocês encontram essa passagem de como que esse autor ele propõe traduzir um Copo de Cólera. Ele leu em inglês e descobriu que os libaneses, ninguém poderia ler aquela maravilha, e propõe isso como performance. E o Raduan, então, passado quase 50 anos, tem uma revitalização muito grande pelo cinema, né, principalmente pelo filme Lavoura Arcaica, que foi premiado mundialmente. E aqui é uma espécie de quadro, né, das premiações que a gente percebe. Então, começa em 1900... a primeira, eu brinco, que a menina caminha, é uma espécie de escrita a caminho, né, que é quando ele está ali ainda treinando a sua escrita. E vai até 2016 com esse grande prêmio na literatura da língua portuguesa. Então, nós estamos falando da África, nós estamos falando da Europa, nós estamos falando do Brasil, né, que foi um momento muito importante, eu acho que para a gente pensar essa obra como um todo. E essa questão, eu trouxe aí algumas imagens dessa vida, né, meio árabe, meio dessa ascendência que é muito importante em sua obra. Então, eu passo para o segundo momento, né, para aproximar aqui da nossa questão do erotismo. Eu já coloquei que uma das hipóteses, talvez a hipótese mais importante que eu queria discutir com vocês, é que até que ponto a fricção dos discursos não é muito mais potente na obra do Raduan Nassar do que das peles do corpo, né? Então, uma das coisas que eu falei de uma frase do Nietzsche, que volta como uma espécie de ritornelo num Copo de Cólera, que o narrador ele quer saber quem é essa mulher. Em vários momentos, se não me engano, em 3 momentos, ele diz essa mulher que tem a vontade de poder misturada à volúpia da submissão. Então, isso está em Nietzsche, né? E essa dupla, né, característica de uma espécie de um sadismo ser esse masoquismo, né, o masoquismo ser esse sadismo no próprio eu, em que ele coloca isso em relação à figura feminina, que, ao mesmo tempo, para ele, é um enigma. Porque outra frase que volta como um ritornelo ela nunca teve o bastante, vírgula, só o suficiente. Então, essa questão, né, dessa falta me faz também imaginar que o rombo, né, nessa cerca viva, o rombo, né, esse buraco que se faz no cipreste, nessa era lá da fazenda, tem muito mais a ver com essa mulher inseta, né, essa mulher que, de certa forma, invade, né, esse mundo, né, fechado desse chacareiro, que é uma espécie de misantropo, né, melancólico. Então, é como se a mulher
de certa forma, ela tivesse, nesse livro, uma vocação mais pedagógica, né? Eu acho que o homem mais performativo, e, ao mesmo tempo, essa questão do narrador, ele tentar, né, virilmente, absolutamente, com muita força, tentar manter o diálogo sob a sua posse. Então, uma das questões que eu sempre me coloco quando eu releio Um Copo de Cólera é até que ponto esse narrador ele abre, né, ele dá permissão para a voz do outro adentrar, ou ele tenta, o livro a gente pode ler como um narrador autoritário que tenta, né, durante toda a novela, segurar, ter a posse da palavra e não deixar que a palavra do outro, né, entre nessa cerca viva. Mas, ao mesmo tempo, uma das questões que eu acho que é absurdamente importante é como que... Eu não sei se todo mundo leu Um Copo de Cólera, e eu estou aqui já adentrando em aspectos de enunciação. É muito simples o enredo, é muito simples. Uma mulher chega a uma espécie de uma chácara, de um sítio, né? Quer dizer, começa o homem chegando, e ele é o proprietário desse sítio. E a mulher já o espera. Então, eles se encontram, trocam pouquíssimas palavras, sobem ao quarto, né? E é muito bonito, porque eu acho que também nessa passagem demonstra como que o erotismo é algo meio da Sherazade, né? Conta um pouquinho, mas amanhã tem mais, né? Então, essa coisa de dar o tempo. E ela, enquanto ela vai tomar o banho, ele fica lembrando as noites que eles já tiveram e do que eles já viveram. Então, eles têm uma relação sexual que é pouquíssimo trabalhada, né? Pouquíssimas menções, com muitas metáforas, e essas metáforas elas são telúricas e muito líricas, e muito diferente do filme, né? Que o filme a gente viu que eles leram literalmente, eu acho que eles leram Kama Sutra e não Um Copo de Cólera. E, enfim, leram o livro errado. Enganaram-se. E o fato é que depois eles acordam no dia seguinte, tomam um banho e vão tomar um café da manhã, e aí que é o enredo mesmo dessa novela, é o capítulo que se chama Esporro, né, que é uma desavença, né, radical que há entre o homem e a mulher, em que, a meu ver, existe uma reversibilidade. Então, se existe algo especular, né, como eu, né, me vejo no seu discurso e você me dá o significante, esses lugares são movediços durante... eles se movimentam. Nada sedimenta, né, pelos significantes que uns dão aos outros. Então, é um confronto radical, né, com muita violência, né, e então a cólera, isso que eu falei no início da minha fala, que eu vejo a literatura do Raduan Assar como uma espécie de híbris, como a desmedida, como alguma coisa ligada, que tem uma volúpia, né, muito grande, que tem vertigem, que tem... São essas as características do erotismo. E é como se, à medida que eles vão, né, cada um lá gastando a sua retórica, e para subjugar o outro, né, a verdade vai ficando cada vez mais esfumada, né? E é como se a língua, ela aí sim adquirisse, fizesse jabruras, porque quanto mais longe eles estão da verdade, mais possibilidades linguageiras, né, a gente encontra nesse livro. Então, a gente vê uma figura masculina que, desde o início, ela quer ter um equilíbrio, e um equilíbrio forjado por uma espécie de fingimento. Ele finge o tempo inteiro, e ele é o narrador, então a gente sabe o que ele está sentindo. Ela, a gente não faz ideia, né, do que ela está sentindo. E ela pergunta: o que você tem? Né? O que está passando por sua cabeça? Coisas desse tipo. E ele vai tentando, então, ter o controle, né, não só esse controle que a gente percebe que existe na enunciação de Um Copo de Cólera como um todo. A propósito, uma orientanda, a Sofia,
ela fez uma pesquisa, esse quadro é dela, e que ela vai utilizar numa pesquisa subsequente, e ela chegou à conclusão, ela fez um trabalho assim, metodológico, a exaustão, ela separou todas as falas do personagem masculino e do feminino, e são exatamente 50%. É o que o homem fala e 50% é o que a mulher. Então, isso espanta, porque a pergunta que eu fiz a vocês, até que ponto é um narrador autoritário que tenta se agarrar, né, e mostrar superioridade, né, em relação ao feminino, a metade, são respostas do diálogo, do esporro, são da figura feminina. Então, eu trouxe algumas partes, mas eu acho que meu tempo se esgotou. E, então, você tem mais um pouquinho? Então, são as tabelas, né, que foram demonstradas, essa equivalência do discurso. Eu acho que eu posso terminar aqui. Eu queria só pedir o seu livro emprestado, porque eu tinha pensado em terminar com um fragmento que eu acho maravilhoso, e me esqueci o livro. E que eu queria, é muito bonito, porque, então, depois desse confronto, a novela termina numa espécie de conforto, que é a posição fetal. Essa mulher, parece que, passado algum tempo, ela volta para o mesmo lugar, então é a novela cíclica, volta para a fazenda, volta para o sítio, só que dessa vez é ela que é a narradora. Então, quer dizer, uma outra história poderia ser contada, né? E também o capítulo se intitula A Chegada, né? E ele, mais uma vez, nessa posição de fingimento, ele finge que está dormindo, né? Ela percebe que ele está fingindo, e ela tem uma vontade de abraçá-lo, né? E como se fosse possível tomá-lo como se fosse um feto. A palavra é essa, é um feto. Então, eu costumo a imaginar que depois do confronto vem um conforto, tal como um copo de cólera, e o corpo que está aí. Mas o fato é que quando esse narrador, então, da cólera, ele chega à exaustão, ele está absolutamente fragilizado no chão, a amante, tal como a gente pode pensar também em Dionísio e Apolo. Eu acho que Dionísio é o deus da embriaguez, né? E ele fica tentando ser apolíneo o tempo inteiro no livro e ter o equilíbrio, né? E essa dança, que é o capítulo esporro, termina muito mal, ela vai embora e ele está caído no chão. E justamente, então, puxando essa questão do útero, não é à toa que ele lembra, então, né, dessa cena, que é absolutamente... Né, esse início, lembra do pai e da mãe. Ele começa a lembrar, né, desse par parental e diz: eu não tinha dúvida que isso localizava o mundo das ideias acabadas, perfeitas, incontestáveis, e que eu agora, na minha confusão, mal vislumbrava, através da lembrança, ainda que viesse inscrito no revércio de todas elas, que a culpa melhora o homem, a culpa é um dos motores do mundo, ao mesmo tempo em que acreditava piamente que as palavras impregnadas de valores, cada uma trazia, sim, no seu bojo, um pecado original, assim como atrás de cada gesto sempre se escondia uma paixão. Me ocorrendo que nem a banheira do Pacífico teria água bastante para lavar e serenar o vocabulário. E ali, no meio daquela quebradeira, de mãos vazias, sem ter onde me apoiar, não tendo a meu alcance nem mesmo a muleta de uma frase feita, eu só sei que de repente me larguei, feito fardo, acabei literalmente prostrado, ali no pátio, a cara enfiada nas mãos, os olhos formigando, me sacudindo inteiro numa tremenda explosão de soluços. Eram gemidos loucos que eu puxava lá do fundo, até que meus braços foram apanhados por mãos rústicas e pesadas. E a dona Mariana de um lado, o seu Antônio do outro,
Ele caladão e desajeitado, ela desenvolta, apesar de um corpo grosso, procurando logo me distrair com seu relato, falando numa voz de afago que eu não podia deixar de passar pelas coelheiras. E aí vem um assunto, né, absolutamente do sítio e do dia a dia. Então, eu acho que o Raduan, nesse final, né, tem uma frase do Descartes, espalhadinha no livro, que poucas pessoas dão a merecida atenção, em que ele fala que talvez ela tenha esquecido que só usa a razão quem nela incorpora suas paixões. É isso. Muito bom. Obrigada, Sabrina. Vou passar, então, a palavra para a Márcia. Antes de agradecer, eu queria dizer que o problema da literatura é esse, né? A gente quer ouvir e quer ler, e não fica com muita vontade de falar, né? Então, eu fiquei ouvindo a Sabrina e a paixão dela pelo Raduan, né? Ela já nos fala do Raduan e já trabalha o texto do Raduan há algum tempo, me dá um pouco também a impressão de que o Raduan da Sabrina não é o meu Raduan, né? Eu não li assim com essa paixão, né, que a Sabrina leu. Eu li com uma certa distância, né? Então é interessante para a gente ver que, embora, né, nos tenha sido proposto, né, a literatura e a psicanálise, né, puxar um pouco cada uma por um ângulo, como é que isso vai surgindo e de modo diferente. Além disso, quero agradecer, né, o convite da Laura, da Helenice, e dizer que é um prazer estar de volta aqui. O semestre passado eu estive aqui conversando, comentando a Clarice Lispector, e então é uma alegria estar aqui de novo para tratar aí do Raduan, num comentário ao qual eu dei o título, Raduan Assar, : ele ou quando os pinos não entram nos furos. Eu pensei em começar com Lacan e com a cólera, ela própria, né? Nós estamos, como a Laura disse, desafiados a produzir alguma coisa aí sobre essa questão da cólera. Então, a propósito disso, eu gostaria de lembrar que, no início dos anos 60, não muito distante aí, né, da produção do Raduan, Um Copo de Cólera, o Lacan esboça uma teoria dos afetos segundo dois grandes eixos. Em um deles, ele localiza aqueles afetos que não enganam, e, no outro, os afetos que enganam. Do lado dos afetos que não enganam, ele localiza apenas um, que é a angústia, conectada ao registro do real e retornando sempre ao mesmo lugar. Enquanto os outros afetos, a tristeza, a alegria, o ódio, a indignação, eles estão do lado dos afetos que enganam, na medida em que, por estarem em estreita conexão com as palavras, com a linguagem, eles sofrem mutações e deslizam tal como elas. Para tratar essa relação entre os afetos e o significante, Lacan toma exatamente a cólera, a propósito da qual ele vai dizer que a cólera acontece quando o que acontece nos sujeitos quando eles ficam encolerizados é que os pinos não entram nos furos. Né? Me parece uma proposta, uma expressão aí interessante. Né? O sujeito se encoleriza quando os pinos não entram nos furos. Portanto, a cólera vai surgir quando alguma coisa não encaixa, ou então quando alguma coisa se desencaixa. Teremos, então, pinos de um lado e furos
do outro. Lacan continua ainda, né, nesse comentário sobre a cólera. A cólera ocorre quando, no nível do outro, não se joga o jogo. Portanto, ali, naquele instante, a parceria se rompe e cada um resta só, furos em aberto. Está em jogo a confiança, a fé entre um e outro. O parceiro interpela a boa fé do sujeito, imputando-lhe má fé. Ele não o tem mais em boa conta, coloca-o sob suspeita e isso gera a cólera. Eu estou seguindo ainda, né, com os comentários do Lacan a propósito da cólera. Ele vai, então, nos enviar para abordar a cólera a Aristóteles, né, que a Sabrina também mencionou, só que ao tratado das paixões produzido por Aristóteles no livro 2 da Retórica. Ele vai dizer: o que há de melhor sobre as paixões está preso na malha, na rede da retórica, o que não é por acaso. Acho que Sabrina também, né, retomou bastante esse lado, né, do discurso, a importância aí do discurso e da cólera no nível das palavras, né, do discursivo. Então, a retórica, sobre ela, é possível dizer que ela é essa Bíblia da linguagem na qual podemos rezar sem nos tornarmos devotos. Daí que Bernardo Soares, o semi-heterônimo de Fernando Pessoa, escritor do livro do Desassossego, coloca na cabeceira da cama um livro de retórica. Para Aristóteles, a retórica consiste na faculdade de considerar em cada caso aquilo que cabe para persuadir. O discurso surge, pois, como uma arte na qual o modo como se joga com a linguagem tem força e poder de convencimento. No livro 1 da Retórica, Aristóteles vai mostrar, então, 3 gêneros de discurso. O discurso deliberativo, que busca persuadir ou dissuadir. O discurso judiciário, que acusa ou defende. E o discurso epidídico, que elogia ou censura. Já no livro 2, ele incorpora à retórica a necessidade de pôr-se a si próprio e àquele que escuta numa certa disposição afetiva. Vai surgir daí, então, o interesse em mobilizar as paixões, que são tomadas não exatamente como virtudes ou vícios em si, mas como afetos transitórios provocados pelo orador. Posto isso, então, eu entro no copo de cólera, né, na conversa entre os personagens denominados ele e ela. Então, ela não é, para tanto, mocinho que usa razão. Aquele mocinho foi de lascar, ainda mais do jeito que ela o disse. Raduan Nassar mostra-se aqui de acordo com Aristóteles. Para o escritor, a paixão seria o miolo propulsor da reflexão. A razão, diz ele, jamais é fria e sem paixão, né? Isso que a Sabrina também já destacou. Ao assinalar que o que há de melhor sobre as paixões está preso na malha, na rede da retórica, e que essa rede é tecida de significantes, Lacan nos permite constatar que essa malha pode ser tecida de vários modos. Me veio aqui uma lembrança infantil das minhas aulas de tricô com uma professora de nome inesquecível, Dona Eusápia. Com ela, eu aprendi que os pontos que tecem a malha podem ser mais coesos ou mais frouxos, que a malha pode estar esgarçada,
que ela pode ser tecida com furos. A isso, acrescento que os vários modos de tecer não deixam de serem datados. Cada época, a meu ver, deixa no tecido a sua marca. Portanto, diante de um texto, poderíamos dizer: isso foi tecido nos anos... Raduan Nassar tece com as agulhas dos anos 1970 uma malha bastante coesa, espessa mesmo. Temos ali aluviões de palavras, de palavrões, aos quais ele mesmo nomeia como o discurso hemorrágico do seu derrame cerebral. Ele, sim, eu, o extraviado. Sim, eu, o individualista exacerbado. Eu, o inimigo do povo. Eu, o irracionalista. Eu, o devasso. Eu, a epilepsia, o delírio, o desatino. Eu, o apaixonado. Queima-me língua de fogo. Eu, o pavio convulso. Eu, a centelha da desordem. Eu, a matéria inflamada. O calor perpétuo. Eu, a chama que solapa. Transforma-me em tuas brasas. Eu, o manipulador provecto do tridente. Eu que cozinho uma enorme caldeira de enxofre. Eu, sempre lambendo os beiços com a carne tenra das crianças. Fogo violento e dulcíssimo. Eu, o quisto, a chaga, o cancro, a úlcera, o tumor, a ferida, o câncer do corpo. Eu, tudo isso, sem ironia e muito mais, mas que não faz da fome do povo o disfarce do próprio apetite. Saiba que é só por princípio de higiene que não limpo a bunda no teu humanismo. Já disse que tenho outra vida e outro peso, sua nanica, e isso definitivamente não dá pauta para a tua cabecinha. É um fragmento aí do discurso, né, hemorrágico, nos termos dele. No decorrer... Então, o que a gente vai observar no decorrer do texto? Que o sujeito, de algum modo, aparentemente sem razão, ele passa do direito para o avesso. Mostrar-se pelo direito, virar-se ou ser virado pelo avesso, principalmente quando a gente está falando dos anos 70, torna impossível não evocarmos os desenhos do Escher, que eu imagino vocês conhecem. Em especial, aquele denominado Fita de Möbius II, no qual 9 formigas vermelhas andam umas atrás das outras, passando de um lado para o outro da fita, do interior para o exterior, mostrando não haver aí dentro ou fora direito ou avesso. O truque, nós o sabemos, é a pequena torção operada sobre a fita. Então, a gente poderia perguntar, no livro do Raduan, onde estaria a pequena torção que o leva a virar-se pelo avesso. Creio que a malha estreita, estreitíssima da retórica colérica do personagem denominado ele, está aí para tratar os rombos. Aquele rombo aberto pelas formigas na cerca viva, deixando à mostra uma fortaleza corrompida, aquele rombo que ele, homem, ou melhor, macho, quer abrir na posição de fêmeazinha livre, desenvolta e emancipada, de modo a colocá-la na posição da submissa, que faz dele o macho absoluto do seu barro, e aquele outro rombo que ela lhe abre, aquele outro rombo que ela lhe abre no machismo,
pela, nos termos dele, obsessiva teima em mostrá-lo castrado, frágil, rebento do anarquismo. Através do rombo, quando ele encontra a forma do olheiro, escapa ou entra o formigueiro da linguagem. E as palavras impregnadas de valores, cada uma traz no seu bojo um pecado original, incapaz de ser lavado. Essas palavras alcançam seu grau superlativo, paroxístico, com os termos bicha, frouxa, frouxo e puta. E o personagem, ele, não satisfeito com os tapas, se propõe a entregar a ela o dedão do seu pé, cortado, ato com o qual se oferece em sacrifício como um animal, no entanto, sem ritual preparatório. Essa cena dá passagem para o desfecho, que marca o último rombo, esse um pouco mais sutil. Aquele que abre um intervalo entre a fêmeazinha, que, como a maioria, só o queria como filho, e a emancipada, que o queria mais como macho. A disjunção que surge aí entre a fêmea e a emancipada, entre a mãe e a mulher, abre o rombo final, no qual surge a foto de família e o movimento espontâneo da natureza de criar, procriar, no qual são as colheiras que têm suas ninhadas, enquanto ele, fingindo o sono de menino, a convoca novamente, desta vez não como mulher, mas como mãe, ou melhor, como alguém em gestação de algo que se anuncia como ainda não nascido, de algo que se anuncia na espera. Se na primeira chegada ele crê que ela o quer pelo avesso, que ela está arrebatada pelo seu avesso, o que o leva a ir pondo para fora o bofe, a carniça e o bucho, enquanto vê surpreso e comovido o seu próprio avesso, na sua segunda chegada, ela deixa no ar algo do tipo: ó vida futura, nós te criaremos. Com o fingido sono de menino, o escritor dá ao personagem, ele, o lugar do fingidor, daquele que chega a fingir que é sono, o sono que devera sente, situação na qual o discurso mostra-se como uma ficção que trata o real. A pergunta a qual tudo isso me levou, eu a formulo nos seguintes termos: que coisa seria essa, anunciada, mas ainda não nascida nos anos 70? O que é que teria sido gerado nesses 50 anos, né, desde então? De modo a construir algumas hipóteses, lembro, ainda com a sugestão, né, do Lacan, da retórica de Aristóteles, que a retórica é, antes de tudo, um ajuste de distância entre os indivíduos, seja pela identidade, seja pela diferença. Quando a paixão que anima o discurso é a cólera, a distância é ajustada pela diferença entre aquele que se entrega a ela e aquele ao qual ela se dirige. A ruptura das identidades, a entrada das incompatibilidades é o que mobiliza a cólera, né, na leitura aí proposta pelo Lacan. O sujeito quer plugar o aparelho, mas os pinos não se encaixam. E não lhe resta muito mais do que o aparelho da linguagem, com os seus formigueiros. E as formigas vão abrindo as suas picadas. Fascista, machista, anarquista, desertor, burguês,
intelectual de merda, burocrata, individualista, fêmeazinha, jornalista de merda, nanica e por aí vai. Através desses insultos, mostram-se as discussões que, a meu ver, atravessaram os anos 70 e os ideais dessa época, entre os quais a liberação sexual, a emancipação feminina, a luta de classes, a vida no campo, nas cidades, a localização do intelectual na luta de classes, a crítica à pequena burguesia, etc. 50 anos depois, creio eu, nos vemos em um horizonte não tão regulado por ideais, ou por ideais bradados com palavras de ordens em megafones. Essa sociedade dos anos 70, que com um copo de cólera mostra o seu avesso, parece ter dado lugar a uma sociedade globalizada, na qual a comunicação ou a informação circula por redes ou malhas flexíveis, moduláveis e flutuantes. Uma sociedade na qual, no dizer de Jacques Lamillère, a dominação seria mais interna do que externa. Outras malhas, outros modos de construir as redes, menos com agulhas e mais com cliques, né, poderíamos dizer. O psicanalista francês, Miller, né, que eu estou citando, contrapõe a sociedade disciplinada por um grande outro, apresentado nos anos 70, como Raduan bem o mostra, pelo machão, pelas ideias pequeno-burguesas, pela classe dominante, pelas ideologias, pela emancipação feminina, etc., na qual a dominação permite uma oposição frontal e a delimitação da figura dos opressores, na qual o in e o out, o direito e o avesso, são claramente identificáveis. E a nova ordem, né, a diferença disso, a nova ordem contemporânea, introduzida pela globalização e por todos os movimentos sociais e de conquista de direitos que vicejaram nesses 50 anos, que nos separam dos anos 70. Evocando Antônio Negri, Miller mostra imperar na nova ordem um mundo sem operadores, um império que não é mais de ninguém, que está por toda parte e, ao mesmo tempo, mostra-se sem fronteiras e sem exterior. Esse apagamento progressivo das normas e dos ideais, que foi gestado nos últimos 50 anos, parece ter aberto espaço para criações fora das normas, para invenções sexuais no campo dos gêneros, na relação entre os sexos. Com isso, o discurso colérico dos anos 70, suscitado pela emancipação da mulher e pelo gozo feminino, bem como o discurso provocador, irônico e debochado do feminismo dos anos 70, sempre pronto a destituir o macho de suas máscaras, parecem atualmente dar lugar cada vez mais a um feminino e a um masculino de ninguém, a um feminismo e a um machismo de ninguém. Ou seja, masculino e feminino não pertencem exclusivamente a ninguém, por direito e princípio. É preciso ver, a cada vez, aonde é que eles surgem e de que modo, e como é que cada um se vira com eles, mais além das normas e ideais que não são mais tão claros, normativos e orientadores. As perguntas, então, que me ficam, né, eu poderia formulá-las nesses termos. Como é que a gente tece
atualmente as nossas malhas? Com quais agulhas? Com quais cliques? Com quais pontos? Como é que nos viramos atualmente quando esbarramos na constatação, e necessariamente a gente esbarra aí, de que os pinos nem sempre entram nos furos, de que eles entram, mas não todos ou não de todo. Enfim, né, eu termino com essa pergunta. As relações entre ele e ela tornaram-se menos coléricas nesses 50 anos? Uma pergunta, né? Bom, queria agradecer as duas exposições, que foram maravilhosas. A Márcia falou que ela não estava tão apaixonada, mas eu achei seu texto assim, muito efusivo, maravilhoso. Acho que os trechos, né, que você recolheu, e aquele, sobretudo, do discurso hemorrágico, né, eu acho que ele é muito belo e ele traduz muito o que né, que a Sabrina tocou também nesse ponto aí dessa verborragia, né, e de que os afetos estão nas palavras, né? Acho que é isso que é a ressalva que você faz ao filme, é que essa exploração da imagem, não é na imagem, né? As palavras estão impregnadas o tempo todo desse transbordamento. A gente usou isso no título, né, da cólera como esse afeto que transborda, para dizer que disso que não tem, né, o limite, né, que vai além de um determinado limite. Eu acho que o livro, assim, ele é maravilhoso para pensar isso. E o que me ficou aqui como uma questão é isso, né, que eu acho que a Márcia fez um percurso aí fazendo uma certa comparação aí entre épocas, né? O que é que hoje a gente não tem tanto essa fronteira aí, ele e ela mais, né? Mas se isso assim de que toda época em toda época nós vamos ter os pininhos que não entram nos buraquinhos, mas sempre em cada uma a sua maneira, né? E lembrando também uma referência que a Sabrina trouxe, assim, de o quanto que esse transbordamento no discurso aí mostra que eles tentam sustentar uma verdade, e quanto mais isso é tentado, mais a verdade se perde, e o que fica mais em evidência é esse corpo. Aí, se eles estão mais próximos do corpo ou disso que afeta o corpo, né? Que eu acho que ele é um escritor exímio para mostrar isso, né? Só mesmo alguns comentários e eu já passo a palavra para vocês. Inês, ao microfone. Falando aqui. Quero agradecer também, achei maravilhosas as falas, né? E apaixonadas. E é uma coisa que a Sabrina disse que eu achei interessante. Não sei se você lembra aí na sua fala, Sabrina, você falou assim, quanto mais longe da verdade, mais possibilidades essa fala vai ter. Não acho, pelo menos não é assim. Eu em alguns momentos, eu leio esse discurso, né, que é absolutamente ligado a gênero, né, isso é importante. Falar, então, o gênero masculino e o feminino, e a gente tem o que o homem pensa sobre a mulher, porque a narração é dele. E, em vários momentos, ele coloca o feminino como se fosse a verdade. À medida em que a gente vai vendo essas acrobacias, isso que eu falei de um certo até maneirismo, um barroquismo linguageiro que a gente encontra no Raduan, isso distancia cada vez mais dessa verdade. Então, eu sinto que existe uma hipertrofia linguageira, né? E realmente, então vamos pensar, né? Quais seriam essas verdades? Que é uma relação sexual, o que é, né? O que é o amor? Erotismo é mito, né? Eros existe? Eros está nos visitando ou Eros foi embora?
Então, e como que isso é afastado, né, por uma espécie de um virtuosismo linguageiro. Era mais ou menos isso que eu quis dizer. Não sei se eu fui clara no ato da fala. Queria que você dissesse mais, achei bonita essa fala, justamente que essa possibilidade, você falou que tem mais possibilidades. É como, né, se a linguagem oferecesse mais possibilidades. Eu fiquei pensando nisso, o que a gente trabalha tanto com essa verdade não toda dita, eu acho, né? que é isso que a psicanálise está dizendo. Quanto também, mais né? desce, mais aparecem os buracos. Mais desce, mais vão aparecendo os buracos. Isso mesmo. E queria também perguntar isso a Márcia também, gostei disso que ela falou, isso da cólera, né? Que é no nível do outro, não se joga mais o jogo. Eu fiquei pensando por que também a gente está trabalhando esse tema hoje em dia, né? Por causa desse nosso Brasil e tudo que acontece, quando no nível, né, assim, do outro não se joga mais o jogo. Eu achei interessante isso. O que a gente poderia pensar, o que tem da nossa época disso, né? No tempo que as palavras valiam, né? Vamos dizer, como diria o meu pai, né? Que para vender um lote era só falar: ô fulano, esse pedaço aqui é meu, tá? Que antigamente em Belô era assim, né? Então, quer dizer, tinha um certo jogo que as palavras também sustentavam, né? Vamos dizer que não sustentam mais. Eu acho que sobre isso é interessante lembrar o discurso do Raduan quando ele ganhou o prêmio Camões, né? Nesse caso, ele está absolutamente calmo, né? Sem nenhum discurso hemorrágico, nenhum palavrão, e a cólera aparece do lado do outro. Né? Vocês assistiram isso, né? Quem não assistiu, eu sugiro que vejam, está lá no YouTube. Né? Ele vai provocar a cólera e a indignação quando ele faz toda a denúncia, né, do contexto, quando ele conta aos portugueses, né, que o Brasil que eles conquistaram, olha onde é que ele chegou, olha como é que ele está. Né? E parte da plateia se encoleriza. Né? Então, é curioso. Aí ele é capaz de deslocar e provocar a cólera no outro. E sobre a verdade nisso, né, você comentou aí a partir da fala da Sabrina, me pareceu que a verdade ela é provocada aí como se, ao insultar o outro, você estivesse tocando ali a verdade do outro. Porque o discurso ele é muito feito de insultos, né? Uma tentativa de tocar o outro no seu ser, né? Através dos insultos. Não sei se a Sabrina concorda. Eu acho que tem mais coisa. Olha que eu não sou psicanalista, mas eu acho que tem mais coisa que isso. Porque existe, né, não é à toa que o Raduan, naquela autobiografia que eu citei, o único curso que ele... a questão é a filosofia, né, para o Raduan. E ele era um leitor, então, apaixonado pelo Nietzsche e pelos sofistas. Então, eu acho que tem algo da retórica que não é só alcançar a verdade, quer quebrar o outro. Né? Ela também quer quebrá-lo, e ele está querendo quebrar. Então, eu acho que tem algo muito dos sofistas, tem muita retórica. Agora, eu posso fazer uma pergunta? Vocês deixam? É que eu não consigo ler esse livro datado. Eu não consigo... Vou explicar, de certa forma, por quê. Quer dizer, quase todos os livros, eu não sei se é algo de lutar contra a herança uspiana, né, que foi muito forte na formação inteira, mas eu não consigo ver a literatura como esse diálogo tão afinado com o tempo da produção, da condição. Então, eu fico pensando até que ponto o Raduan, como eu posso citar outros tantos, né? Machado, posso pegar, né, Priscas Eras, mas como que não
esse contemporâneo, por exemplo, em que as identidades estão absurdamente difusas, que não existe essa dicotomia que o livro, ele aparentemente encena o ele e o ela, mas o que termina no nós, família, humanidade, civilização. Eu não acho que é tão definido em termos de gênero, né? E não acho que se fosse tão 70, né? E esse cenário, né, que eu acho super pertinente, alguns atores, né, que você coloca, eu acho que ele não teria, por exemplo, leitores. Eu queria, por exemplo, lá no Líbano, né, alguém que lê em inglês, acaba no encontro, chegou adiantado nesse encontro, compra um copo de cólera e começa a achar que ali o que está sendo narrado é a diáspora. Então, quer dizer, essa possibilidade anacrônica que as grandes obras têm. Então, eu queria te perguntar, por que você acha que é tão 70? Eu não consigo achar que é. Eu concordo. Porque a questão que eu queria fazer também vai nessa direção do ponto que a Sabrina está retomando. Primeiro, agradecer a Sabrina e Márcia pelas exposições, mas eu queria também, então, defender um pouco a atualidade de Raduan, né? E acho que no próprio texto da Márcia, ela localiza bem, né, como também não me parece que é um texto de uma época só, né? Porque é principalmente um texto sobre os pininhos que não entram nos buraquinhos, né? E isso é universal e de todos os tempos. Contemporâneo. No caso, e é o ponto-chave para a psicanálise, né? Nós, psicanalistas, tratamos exatamente dos pininhos que nunca vão entrar nos buraquinhos, né? Os pacientes chegam para a gente por isso, né? Como se haver na vida com os pininhos que não entram nos buraquinhos. E é isso aí. Eu acho que, no livro, né, Um Copo de Cólera, por acaso isso está encarnado. Um homem que encarna o masculino e uma mulher que encarna o feminino, né? E, portanto, tem essa coincidência anatômica. Mas, mais além do que isso, realmente é um livro que nos serve muito para pensar aí o feminino e o masculino mais além do anatômico, sempre presente. E, portanto, Márcia, quando você pergunta as relações tornaram-se menos coléricas, não, né? Bom, quando eu digo... Primeiro, eu queria dizer que, né, eu li esse livro e vi esse filme nos anos 70, né? Com isso a gente vai confessando a idade, mas... Né? E quando agora eu reli, primeiro eu vi o filme, eu já levei um susto que eu não levei nos anos 70. E, gente, que discurso esse? Parece o discurso da Faficha, onde eu estudei. Né? Eu lembrei das assembleias, assim, depois veio o politicamente correto, que naquela época ainda que não era colocado, e a gente era assim, incitada à emancipação feminina, etc., etc. Isso aqui, a meu ver, é a cara da Faficha dos anos 70. Né? A Faficha que eu frequentei, o discurso da juventude, dos intelectuais, que eu acho, né, como eu continuo atualmente na Faficha, a Faficha dos anos 2018 não tem absolutamente nada disso. Né? Nada, não há esse discurso. Os jovens não estão ali se provocando uns aos outros para mostrar o avesso da pequena burguesa, ou etc., etc. Esse tipo de discurso e de questões me parece que foram muito presentes nesses anos. Não, esse desmascaramento da hipocrisia burguesa, etc. Né? Eu acho que tudo isso ficou mais diluído. É nesse sentido que eu, né, quis trazer como um discurso datado. Não que não exista mais cólera, ou, né, que as pessoas não se virem do avesso. Né, tanto que eu terminei perguntando. Né, e eu concordo com a Sabrina de que o erotismo ele comporta, né, esses excessos
tal como o Bataille mostrou muito bem. E o Raduan está por aí. É mais nesse sentido. Eu acho que a malha discursiva atual é outra. É outra. Não sei se vocês concordam, né? É a minha impressão. Eu só queria trazer mais uma lenha para essa fogueira aí, talvez, porque eu acho que o texto do Raduan, ele nos é muito caro hoje, porque, sobretudo, assim, eu acompanhei esse processo um pouco da Sofia, né, da produção, do trabalho e tudo, sobre essa obra. E eu fiquei muito impressionada porque, assim, de repente a gente vê um homem que elabora, né? Assim, ou pelo menos tenta simbolizar um pouco o que é essa relação com a mulher, né? Um homem que escreve livros e escreve textos, né? Escreve obras. E, sobretudo, num Copo de Cólera, ele está justamente se havendo com isso, né? Então, ele não só traz a sua fala, o seu posicionamento, como ele o tempo todo... Aí ela falou isso, e aquilo me ardeu, aquilo me doeu, né? E tal. Então, ele se vê provocado, assim, né? E ele sustenta essa provocação e escreve, né? Assim, sei lá como é que isso de fato atravessou o próprio Raduan ou o próprio artista, né? Enquanto essa instância de escritora mesmo. E isso nos convoca muito porque, eu acho, como você disse, professora, a gente está, assim mesmo, numa fase, eu acho que de enxergar isso como um pouco datado, esses palavrões, esse palavreado, né, assim, dos homens e tudo, falando aqui desse feminismo hoje que, como você disse muito bem, assim, ele está um pouco mais diluído, né, assim, e, inclusive a gente vê falas que a gente até detecta talvez como modos um pouco perversos, né, assim, de uma apropriação de um discurso, assim, e que a gente está tentando identificar talvez, né, não, mas como que esse cara ele está se identificando na posição de um vitimismo, né? Então, o problema é o politicamente correto, né? Assim, o que isso causa na gente hoje, né? Assim, eu fico me perguntando. Então, assim, trazendo um pouco dessa potência dessa obra também, né? Assim, talvez. Oi. O que eu queria dizer... boa noite, Flávio. Meu nome é Flávio. O que eu queria dizer também mais ou menos nesse mesmo tema sobre a questão da atualidade da obra, porque essa questão masculina, como o homem é provocado, principalmente nessa fala, igual quando eu li o texto a primeira vez, a frase que mais me tocou foi essa que falava: o que você tem? O que você tem? Né? Acho que é mais ou menos isso que ela provoca. E isso acho muito atual, que até os homens hoje são todos, até essa questão conservadora, essa questão machista, conservadora, atual, do próprio governo, essa questão de feminicídios crescendo e tudo, me lembra alguma resposta masculina meio a conquista das mulheres e tudo mais. Então, eu acho que essa cólera masculina que se vê também tem no livro é bem atual. E essa fala, e esse discurso do Raduan é interessante de se ouvir assim novamente aqui. A falência da virilidade, né? Essa falência da virilidade. Se eu fosse resumir isso, que você falou isso, a falência de uma virilidade. Eu acho que isso é contemporâneo. Os homens tentam dizer dessa falência da virilidade de todas as formas, até pedindo para diminuir pontos de carteira de motorista, pedindo para poder xingar a mulher, essas coisas todas, comprar arma. Então, isso é uma coisa que está acontecendo. Infelizmente, é atual. Eu gostaria de colocar uma questão em relação à sincronia e à diacronia da obra, porque a cólera, como um afeto que transborda, começou sendo comentada por Aristóteles.
até agora. Isso ainda vigora. Tem quantos anos? Não está em pauta. O que eu acho que tem como particularidade, eu falando um pouco com um olhar estrangeiro, eu não sou brasileiro, é a particularidade da relação entre eles, que parece extraída de uma situação que não tem começo, não tem porquê, não tem razão. Aparece, o cara está chateado, ela aceita, e tudo se desenvolve porque é o jeito. Para mim, o que ficou claro é que o afeto transbordou. Agora, e que a questão de essa provocação, esse jogo onde o outro não reconhece e então o primeiro se encontra não reconhecido e colérico, eu acho que é uma questão universal. A particularidade, o uso da língua, a forma na qual os personagens se dirigem um ao outro, é uma questão muito própria dessa maneira de se expressar. Eu acho que isso não é argentino, isso não é inglês, pode ser lido no Líbano, mas não é libanês de jeito nenhum. Então, eu acho que isso aí é o que tem de particular. E é particular também, eu poderia dizer, de uma determinada época na qual esse tipo de coisas se falavam desse jeito. Então, eu não vejo que isso seja uma contradição entre uma coisa e a outra. Pelo contrário, eu acho que ganha em particularidade e ganha em descrição do que transborda. Então, está muito bem trabalhada a questão do copo de cólera, que apareceu e está aí. Vamos voltar aqui para mim. Eu penso que não é só o machismo que está no seu ocaso aí, que vai vacilar. É o feminismo também. Né? Essa pesquisa que a Sabrina mostra que a mesma proporção, né, do lado da mulher e do lado do homem, né, tem ali toda uma denúncia da posição feminista que está ali desmascarando e virando o homem ao avesso. Eu acho que por isso é que me pareceu que você se orienta bem nessa época. Você sabe o que é o macho, o que é a fêmea, o que é o machismo, o que é o feminismo. Até os pinos não entrarem nos furos e isso gerar a cólera. Eu acho que hoje em dia isso é muito mais diluído, muito mais fluido. Né? A gente poderia perguntar, o machismo, o feminismo contemporâneo, que cara tem? Eu imagino que é outra cara. Oi? Leu o jornal. Você acha que é a mesma?
Boa noite. Eu queria retomar o que a senhorita Sabrina falou da atualidade dessa obra. Quando eu li pela primeira vez Um Copo de Cólera, o que me viu de atual, que se pode trazer para a atualidade, foi o fato do fingimento do personagem masculino. Porque todas as vezes, nas primeiras partes do livro, ele está pensando, ela pergunta para ele, mas ele não responde diretamente. Ele pensa todas as inquietações. E quando a gente traz isso para a atualidade, revela muito desse sentimento que antes a gente achava, muitas pessoas achavam, que a humanidade estava se transformando, estava tendo pensamentos mais humanitários, mais evoluídos. Mas quando aconteceu as cóleras de hoje em dia, aquele discurso de ódio se reaparece. E exatamente na fala do personagem, enquanto nas primeiras partes do livro ele está pensando as coisas que ele queria dizer para ela, ele não fala, só está pensando. Ou seja, trazendo para a atualidade, enquanto a gente acha que o discurso machista, que o discurso de ódio não existe mais, está se esvaindo, na verdade ele está escondido dentro das pessoas. Na primeira oportunidade, ele sai com força, ele é pungente. Eu creio que por isso um copo de cólera seja tão atual. Você não chama mais o outro de intelectual de merda, da esquerda, quer dizer, você usa outros insultos. Não, continua chamando. Eu aqui, a idiota útil, né? A idiota útil gostaria de falar que existem, né? Que o vocabulário o campo semântico é vastíssimo, mas que no fundo, essa idiota útil acredita. E tem outra coisa que só fala, né? Eu fiquei aqui pensando, será que é um jeito dialético da tese, antítese e, quiçá, essa síntese nesse conforto, né? Então, é possível ver esse livro como se fosse, né, quase uma performance de uma dialética. E aí, ao mesmo tempo, quer dizer, terminar ciclicamente com a chegada, isso não seria devir? Então, é uma pergunta que eu sempre me fiz, se o Raduan também, ele não está colocando aí também uma falência de um modo dialético, e ao abrir com a possibilidade de se contar uma outra história, não seria o devir. Então, eu tenho esperança. Nos anos 70, chamava alguém de intelectual de merda, a gente tinha como referência a discussão que a gente tinha em cima da mesa, da luta de classe, do marxismo, da discussão de Gramsci, que pegava a discussão da superestrutura em contraponto à determinação pela via do econômico. Esse tipo de discussão, atualmente, se você for fazer ele no espaço de ciências humanas, no qual eu, né, frequento, ele não tem ressonância. Eu acho que, se você for fazer até o discurso ou o debate sobre o neoliberalismo, que está posto aí, é capaz dele também não ter a ressonância que tudo isso tinha para a gente nos anos 70. Né? Eu acho que o debate político que os anos 70 fez não é o debate político dos anos 2020, da juventude dos anos 2020. Eu acho que ele se faz em outros termos. Eu acho que são outros ideais que atravessam a nossa época. Acho que não é retorno nós não estamos falando de retorno do mesmo, mas eu acho que nossa época é absurdamente, é o ressentimento que está aí. É o ressentimento que tomou o poder. Eu não dou outro nome, e isso é Gramsci, e está lá. Gramsci fala do ressentimento o tempo inteiro. Então, esse capitalismo cultural que virou inimigo, eu acho que nunca, eu não sei, eu só posso falar com a minha vida, né, de 50 anos de idade. Eu acho nós estamos vivendo uma época de puro ressentimento. Sim, eu acho que a gente pode perguntar se o copo hoje tem essa borda tão definida, né? Porque se transborda o tempo todo e a qualquer momento. É nesse sentido que eu entendo que a Márcia falou que está mais diluído, ou seja, sem fronteiras tão bem delimitadas.
e não que esteja mais ameno, de forma alguma. Concordo. Espera lá, espera um instantinho. Espera o microfone. Eu só estava perguntando isso, que a Márcia está dizendo que essa borda não faz mais, né, com a política, mas a discussão de gênero faz uma borda calorosa, não é? Tanto que fica assim, homofobia, não sei o quê. Acho que tomou mais a cena. Vamos para a pergunta da Helenice, aí mais uma, pode ser? Espera só um pouquinho, vou para você falar no microfone. Enquanto isso, eu vou... A Helenice faz a pergunta, a gente passa e, infelizmente, encerra, porque a conversa está ótima. Essa questão do ressentimento, né, que a Sabrina trouxe, eu fiquei pensando aqui numa passagem do livro, que é muito interessante, que ele diz que não, tem um momento que ele fala, não é com ela a questão, né? Ela nem precisaria estar ali. É uma questão dele com ele mesmo, né? E fundamental, né? Talvez o copo não tenha mais uma borda tão clara, porque hoje não é possível que cada um possa dar essa borda nesse pior que tem em si. Né? Então, se transborda com mais facilidade. Mas a questão é sempre essa, né? Como nós vamos nos haver com os nossos pininhos que não entram nos nossos buraquinhos e o insuportável disso com nós mesmos. Né? Perfeito, Helenice. Agora, a gente não pode esquecer que é um oxímoro esse livro. Copo é limite e cólera é a ausência de limite. Então, eu lembrei do Homero, eu lembrei... Né, a cólera está lá desde o primeiro canto humano, né, eles cantam a cólera também. Então, é antes de Aristóteles, né, antes de tudo. Então, eu acho que essa noção desse paradoxo, né, que é essa forma especial, né, que é o oxímoro, eu acho que está aí. E que isso... Né, então, essa reversibilidade do ele e de ela, você vê que eles mudam as posições, né, de uma forma muito flexível. Então, não fica colado, eu sou o macho, você é a fêmea, porque acaba ele está lá como bebezinho, os funcionários que tem que carregar, o corpo que cai. Não cola, não cola. Então, nessa cena literária, ficcional, eu já acho, Inês, que não cola masculino e feminino, que tem alguma coisa maior, que ultrapassa o ele e ela, pensado em dois modelos antagônicos, seja anatômico, mas eu acho que já abre para uma outra coisa mais difusa. Podemos recolher só a última e volta aqui na marca. Mas o ressentimento a gente conversa depois, porque eu posso até te passar. Teve um encontro sobre a obra do Dempsey há 15 dias em Roma, e o Gessé, um grande amigo meu, que é o Roberto Vec, e o Frei Beto, eles tiveram uma mesa só sobre o ressentimento. E frequentaram vários autores, e eu achei assim incrível como parece a gramática do governo Bolsonaro. Assim, me esclareceu, e eu posso te passar depois, mas é alguma coisa longa. É o ressentimento, né? Você ia falar comigo? Não era o ressentimento, não? Deixa ela falar. Não. Porque eu estava falando sobre a sua última fala, e eu tinha falado de ressentimento. Não. Ah, não, então desculpa. Se você pudesse falar um pouquinho mais, para a minha última fala foi essa questão que você disse aí que é possível que o Raduan esteja rearranjando uma dialética. Daí ela falou assim, olha, em algum momento ele diz assim, não é com ela, não é com você. Isso diz de um rearranjo, de uma dialética que necessariamente é o que ele estaria fazendo. Você não disse alguma coisa assim? Ele está desconstruindo uma... Eu não entendi muito bem.
eu não entendi muito bem a sua questão. O que eu acho que, se a gente pensar estruturalmente a novela, começa com a chegada e termina com a chegada. E o esporro, que é o cerne do livro, da obra, a gente vai vendo o que seria, então, a síntese, a antítese, o contrário, a tese, a antítese, a síntese. Isso parece que vai acontecendo, então você joga uma afirmação, eu jogo o contrário. A outra eu jogo o contrário. Só que isso não chega não existe um arranjo que dê para falar, então tá, estamos aqui, e aqui é a equação, e aqui é o somatório. E termina com o mesmo título, mas agora sendo visto pelo olhar da mulher. E a narrativa toma um outro... Ela é completamente escrita de um outro jeito em relação à chegada. Tanto que uma das coisas que os leitores, eu pergunto muito isso em sala de aula, eles voltam, acabam de ler o final e vão para o início. E leem o início para ver a diferença. E, assim, e muitos falam assim, se fosse possível, eu queria ter 2 livros para poder ler a chegada e a chegada. Isso eu acho incrível, e isso eu acho que parece mais com o devir do que com a dialética. Então, eu quis dizer isso. Pois é, por isso aqui me parece, a síntese, se houvesse alguma, é a gestação. Né? Quando se fala do feto, ela termina gerando. Né? A meu ver, é possível perguntar o que é que se gerou aí nesse tempo. Né? Que gestação é essa? O que é não nascido aí ainda? Né? E por que isso está do lado do feminino? Né? Então, eu acho que se a gente pudesse falar em síntese, né, a gente chegaria em alguma coisa dessa coisa da gestação e do que é não nascido nesse momento, né, na minha leitura. Linda leitura. Linda leitura. Repetir, por gentileza, boa noite. Você pode, por gentileza, repetir a frase com a qual você fechou todo o seu discurso? Eu não lembro. Você lembra, não? Ai, deixa eu ver se eu anotei. Não existe razão sem paixão. Não existe razão sem paixão, mas não é minha, não é do Descartes. É do Descartes. Mas eu posso terminar com outra? Então, Pode. O corpo antes da roupa. Eu adoro essa frase que está aí. Eu acho que o corpo antes da roupa é alguma coisa também disso, da linguagem. A gente achar que é a nossa roupa, né? Mas tem alguma coisa aí que é o corpo da linguagem. Que é o erotismo, né? Das palavras, né? Gente, nós temos que nos despedir, estamos no fim. Foi muito bom, eu agradeço muito a Sabrina e a Márcia por essas contribuições maravilhosas. Obrigada. Obrigada a vocês também.